Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos voltando com as nossas aulas de Química nesse período de pandemia. A gente vai começar um assunto novo agora que são os chamados modelos atômicos. Por que nós temos modelos para os átomos? Os modelos são hipóteses de como um átomo deve ser. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida que os átomos são extremamente pequenos. E por conta disso, a gente não consegue ainda ver os átomos. Nenhum microscópio, por mais potente que seja, nos permite ver os átomos em detalhes. Então a gente fica criando hipóteses, a gente fica criando modelos, né, para tentar explicar como o átomo deve ser e tentar explicar o seu comportamento. Esse questionamento de como deve ser um átomo e como a matéria é constituída, né, do que as coisas são formadas, já é antigo. Mesmo no período antes de Cristo, a gente já tinha ali pessoas discutindo, tentando entender qual era a constituição, a composição da matéria. E aí a gente tinha lá filósofos gregos, entre os quais o Demócrito e o Epícoro, que já tinham feito propostas, né, de como deveria ser a matéria. Eles imaginavam mais ou menos assim: qualquer coisa que você pegar, você pode quebrar em pedaços menores. Se você pegar um pedaço menor, você pode continuar quebrando. E assim sucessivamente. Mas para esses filósofos, em dado momento, o pedaço ia ser tão pequeno, mas tão pequeno, que você não conseguiria quebrar de novo. E aí eles criaram a palavra átomo. A palavra átomo significa o seguinte: A significa não, e o tomo significa divisível, ou seja, aquilo que já não pode ser mais dividido, aquilo que já não tem mais divisão. Hoje em dia a gente usa ainda a palavra átomo, mas a gente usa mais pelo sentido histórico, né? Não pelo sentido real, porque a gente sabe hoje que o átomo possui partes menores e, portanto, ele é divisível. Bom, as ideias desses filósofos duraram aí muitos e muitos anos, muitos séculos. E apenas ali por volta de 1803, a gente teve um cientista, um cara chamado John Dalton, que propôs, né, um novo modelo. O Dalton ele propôs um novo modelo para tentar explicar o que seria o átomo. Na verdade, o Dalton propôs o que seria o nosso primeiro modelo atômico científico. O modelo que a gente tinha na época lá dos filósofos, do Demócrito e do Epícoro, eram basicamente ideias, né? O Dalton já era um cientista, então ele queria um modelo científico. Qual a ideia que o Dalton teve? Então, isso por volta ali de 1803, o John Dalton colocou algumas coisas que ele imaginava que pudessem ser características do átomo. Então, a primeira coisa importante que ele disse foi o seguinte: os átomos seriam partículas indivisíveis, os átomos não podem ser quebrados em partes menores, todas as substâncias são formadas por átomos, ou seja, tudo é formado por átomos. Se eu tiver o mesmo elemento químico, os átomos serão iguais. Se eu tiver elementos químicos diferentes, então, por exemplo, se eu tiver prata, ouro, ferro, cobre, eu terei átomos diferentes que irão compor esse material. Ele também imaginava que esses átomos eram esféricos, eram maciços, né? Eles não poderiam ser destruídos. Esse modelo dele lembrava uma bolinha, né? E até hoje esse modelo é conhecido como sendo um modelo da bola de bilhar. Muito bem. Nessa época, esse modelo do Dalton explicava muito bem as coisas. Então, o que o pessoal sabia de química naquela época era bem explicado. Mas o tempo passou, a tecnologia foi se desenvolvendo, e ali, por volta de 1897, 1898, surgiram algumas informações mostrando que, na verdade, o átomo possuía partes menores e que o átomo, na verdade, ele possuía cargas elétricas. Então a gente teve um cientista ali chamado Thomson, J.J. Thomson, e Thomson percebeu que o átomo possuía característica elétrica. Então ele propôs que
que o átomo, na verdade, não seria meramente uma partícula sólida, uma esfera maciça. Mas para o Thomson, o átomo era algo um pouco mais complicado. Thomson tinha uma ideia. Ele imaginava que o átomo, representado aqui por essa figura, seria uma espécie de uma pasta positiva, uma massa positiva, e incrustado, distribuído nessa massa positiva, teria uma série de cargas negativas. Essas pequenas cargas negativas, em conjunto, cancelariam a sua carga com essa massa positiva, né, o que manteria a neutralidade do átomo. Muito bem. Essas partículas negativas foram chamadas então de elétrons. Esse modelo do Thomson, ele possui uma analogia. A gente conhece esse modelo por pudim de passas, né? Onde eu teria um pudim, que seria a nossa massa positiva, e as frutinhas, as passas incrustadas nesses pudins, seriam os elétrons. Muito bem. Bom, como eu já falei, normalmente a tecnologia ela vai evoluindo e com isso também os próprios modelos atômicos. O Thomson, ele teve um aluno de doutorado. Esse aluno era um aluno brilhante e o nome dele era Rutherford. O Rutherford fez uma proposta para fazer um experimento para tentar entender como era a estrutura da matéria. Basicamente, ele usou um material radioativo que ele colocou dentro de uma caixa de chumbo. Esse material radioativo era o polônio. Ele sabia que daqui saiu uma radioatividade e essa radioatividade tinha carga positiva. Essa radioatividade era chamada de radioatividade alfa. Havia as partículas alfas, aqui está uma representação para a gente. A partícula alfa ela possui uma massa, ela possui um número atômico, ela possui uma carga. E essa radioatividade positiva atingiu uma lâmina extremamente fina de ouro. Muito bem. O que acontecia? Quando a radioatividade positiva, esses raios alfas, atingiam essa lâmina de ouro, ele conseguia atravessar essa lâmina de ouro. Muito bem. Havia um anteparo. Esse anteparo ele era revestido internamente com uma substância que era o sulfeto de zinco. E em todo ponto onde a radioatividade atingia, saía ali uma fagulhinha, uma faísca. Muito bem. O que aconteceu? Ele observou que uma quantidade muito grande da radioatividade atravessou a folha de ouro. E uma quantidade pequena, bem pequena, foi refletida, ou seja, batia na folha de ouro e voltava, ou sofria desvios muito fortes, mudavam bastante o seu caminho, o seu percurso. Isso fez com que o Rutherford imaginasse que, na verdade, o átomo não fosse uma estrutura homogênea, não fosse aquela massa proposta pelo Thomson. Ele então decidiu propor um novo modelo. Ele decidiu propor que o átomo deveria, na verdade, ter um formato diferente. Qual foi a ideia que o Rutherford teve? Veja só. O Rutherford imaginou que o átomo possuiria um núcleo. Esse núcleo seria um núcleo positivo, onde a massa do átomo ficaria concentrada. Ao redor desse núcleo positivo existiria a eletrosfera, e nessa eletrosfera você teria cargas negativas. Então os elétrons iriam ocupar uma região em torno do núcleo, e o núcleo no centro teria carga positiva e teria massa concentrada. O núcleo ele é bem menor do que o átomo todo. Ele estimou que o núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo. Então veja, se o átomo já é muito pequeno, ao ponto de a gente não conseguir vê-lo com equipamento nenhum, o núcleo ainda consegue ser de 10.000 a 100.000 vezes menor. Então, na verdade, se você olhar para o átomo, você vai ter um imenso vazio. Se a gente pudesse fazer uma analogia, e eu usasse uma moeda de 10 centavos, e eu colocasse essa moeda de 10 centavos no centro de um campo de futebol, essa moeda iria representar para mim o núcleo do átomo. E o campo de futebol
iria representar a região por onde os elétrons estão distribuídos. Bom, muito bem. O que acontece? Até esse momento, o nosso átomo ele era formado então por um núcleo positivo e por uma região em torno desse núcleo chamada de eletrosfera, onde existiam os elétrons, que seriam partículas negativas. Muito bem. O núcleo, na verdade, em 1932, acabou se descobrindo uma nova partícula. Essa partícula foi descoberta por um pesquisador chamado James Chadwick, e ele descobriu que essa segunda partícula nuclear, ou seja, essa segunda partícula que existia no núcleo, ela não tinha carga elétrica. Ela não era nem positiva e nem negativa. E ela foi chamada, portanto, de nêutron. Então, com isso, o átomo passou a ter um núcleo onde nós tínhamos os prótons positivos, os nêutrons sem carga elétrica, e ao redor desse nosso núcleo nós teríamos a chamada eletrosfera, onde estão os elétrons.